Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do PC de casa. Hoje eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, pedido também de inscrito aqui no canal, como o Dying Light, né, o 1, o primeiro, ele roda, como ele funciona aqui no notebook positivo Vision R15M. Tá? Minha versão é um Ryzen 7 5825U com 32 GB de RAM, está configurado com 8 GB de RAM alocado para VRAM e 24 GB de memória RAM para o sistema. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem. Peço para vocês deixar seu comentário, deixar um like, se inscrever, compartilhar para estar chegando cada vez mais pessoas. E se vocês tiverem algum pedido para fazer de como funciona, fazer algum teste, como funciona um jogo específico, algum programa, alguma coisa que vocês queiram ver aqui no canal, é só deixar aí nos comentários que assim que puder eu gravo e ponho aqui para vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Então, abrindo aqui para vocês o Dying Light. Eu também fiquei surpreso, apesar de não ser um jogo tão recente assim, né, o 1, e não ser um jogo tão pesado, eu fiquei surpreso dele rodar tão bem igual ele rodou aqui, por conta dele ter um gráfico muito bom, né, dele ser um jogo assim também não tão leve assim, e não tão antigo. Eu gostei bastante do desempenho e vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem também. Beleza, pessoal? Então eu tô jogando o 1, tá? Não é o 2. Eu não tenho 2, se alguém por um acaso quiser me dar de presente, aí eu testo aqui também pra vocês e jogo, pois eu não tenho ele, então vou testar somente o 1. Falando também em teste, eu queria que se alguém soubesse, se alguém tiver a jogar o Deadlock, né, da Valve, se alguém puder me convidar para eu poder estar fazendo o teste no canal, porque é só por convite, né, ele está em beta. Então se alguém puder me fazer esse convite, eu agradeço para poder fazer esse vídeo para vocês aqui no canal. Então vou mostrar para vocês como ele está configurado. Ele está em 1080p, tá? Então ele está em Full HD, tá em tela cheia, tá com o V-Sync ligado, na qualidade das texturas está no médio e o restante está no baixo, tudo desativado. Então só a textura no médio, que é o mais baixo que ele permite também. Então vamos lá, o jogo então com os gráficos no mínimo, vamos continuar onde eu já estava no jogo. É um jogo que eu tô no comecinho, não cheguei a jogar, mas eu joguei pouco no PC mesmo, no meu desktop. Mas já tô numa parte que já é maior, né, no mundo aberto. Então já vai dar pra gente ter uma noção melhor. O consumo de memória RAM está bem baixo, né? Ele passa um pouco dos 8 GB. De VRAM também está bem tranquilo, está 1,5 GB. A temperatura da GPU está em 60 graus. A da CPU está em 90, porque ele está consumindo mais, né, do que os 15 watts, né, de costume. Ele está consumindo agora no Turbo Boost, que chega até os 25 watts, por isso está com essa temperatura um pouco maior, mas ele não fica essa temperatura o tempo todo, logo que ela abaixa, e esses 60 graus ainda está dentro do esperado. Desculpa a demora, eu não vi que tinha já carregado o jogo e tinha que apertar o barra de espaço para continuar. Mas então tá aqui, o jogo tá rodando a 50 frames por segundo, 46, na casa entre 45 e 55 frames. Aqui eu tô numa parte do escuro do jogo que tá à noite, por isso que já tá escuro. Aqui na tela para vocês ainda tá bem mais claro do que para mim aqui jogando, mas é porque tá à noite o ambiente do jogo, né? E o jogo tá bonito, cara. Tá rodando bem, tá bem fluido, sem travar, sem nada. Com 49 frames por segundo. Tá bem legal o jogo, cara. Tá bem bacana. Aqui tem uns zumbizinhos vindo aqui, perto de mim. Mesmo com o fogo ali, com um monte de zumbi, o gráfico não tá feio. Não, o frame não tá caindo. O gráfico tá na casa de 60 FPS. Eu acho que tá bem bonito o jogo, cara. Ele tá fluindo bem legal. Dá pra jogar tranquilo, não só de forma fluida, mas com um jogo bonito, cara. Dá pra se divertir bem, zerar o jogo. Eu acho muita coisa para um notebook de GPU integrada, cara. Nunca imaginei que ia dar pra jogar um jogo nessa qualidade em um Note, consumindo pouco. Aqui vocês podem ver, ó, que a temperatura, apesar do consumo de estar em 17, 18 graus, a temperatura está em 76, já baixou bastante. A GPU continua em 100%, então a limitação está sendo a GPU, não é a CPU. E mesmo consumindo um pouquinho mais, né, usando o Turbo Boost, a temperatura já está dentro do normal de novo. E consumindo bem pouco de recursos como memória RAM e VRAM. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Nesse jogo, por ser um jogo mais antigo, é um jogo que a gente não tem de forma nativa no jogo FSR,
né, ou aqui DLSS pra gente não teria de qualquer forma, mas não tem upscaling de nenhum tipo. Então eu teria como eu aplicar esse upscaling pelo Adrenalin da AMD, né, poderia fazer isso, mas eu não vou. Eu vou fazer só com o que a gente tem aqui dentro do jogo, ver o que a gente consegue mudar. Então upscaling não é uma coisa que a gente vai fazer. Ou seja, a gente consegue aumentar bastante ainda a nossa performance e o nosso FPS se a gente aplicar o upscaling da AMD pelo aplicativo da Adrenalin. Mas vamos lá, o que a gente tem então. A gente não vai, eu acho, perder muito desempenho se a gente... Ah, não, eu não consigo aumentar a qualidade das texturas agora. A textura, eu acredito que ela não vai aumentar só a VRAM. E como eu tenho bastante VRAM disponível, eu vou sair pro jogo e vou aumentar a textura para ver se a gente vai perder qualidade ou não, né? Vai perder FPS ou não. Então vou fazer esse teste aqui e a gente já vai voltar pro jogo. A qualidade das texturas então do médio vai pro alto. E vamos ver se isso vai mudar alguma coisa. Se não mudar, a gente deixa no alto e não mexe mais. Aí a gente mexe só nos outros parâmetros de configuração. Beleza? Vamos lá. Carrega bem rápido. Aquela hora demorou porque eu não tinha percebido mesmo. Já carregou o jogo, ó. Então o jogo carrega super rápido. Ó, eu acho que a gente não perdeu performance. Nossa, já tô com um bicho aqui em cima de mim, eu nem vi. Rapaz. Se perdeu alguma coisa de desempenho foi pouca coisa, não foi muito. Tá? A gente ainda tá na casa dos 40 FPS. Mas aqui a gente já tá com uma textura, uma qualidade maior, né? Então talvez eu acho que vale a pena a gente perder ali 5 FPS para ter uma qualidade de textura maior. O jogo fica mais bonito. Eu tomei um susto danado que eu nem tinha visto aquele zumbi ali, cara. Ó. O jogo tá bonito, muito bonito. Vamos deixar então no alto pra ver. E eu acho que assim, cara, não precisaria mexer com em Full HD, jogar em Full HD. Eu acho que uma tela de 15 que em HD já estaria bem legal, sabe? Mas vamos deixar então em médio. Algumas coisas aqui ativadas. Vamos ativar todas, na verdade. Desfoque de movimento, anti-aliasing, emulação de cinema, aberração cromática. Então a gente ativou tudo e colocou os gráficos no médio e a textura em alta. E a gente ainda tem na casa dos 26, 28 FPS. Então aqui caiu um pouquinho dos 30, né? Aqui a gente tem aquele desempenho de cinema, mas o jogo tá muito bonito, tá muito, muito bonito mesmo. E assim, eu não estou usando upscaling nenhum, né? Então daria ainda para utilizar o upscaling ali da AMD no aplicativo da Adrenalin. Eu vou sair para a gente poder alterar a resolução, que eu percebi que é uma coisa que ele não faz durante o jogo, mas aqui a gente já está com tudo habilitado e a gente está com tudo no médio. Então tem bastante recurso habilitado e o gráfico está no médio. Então aqui eu vou mudar a resolução. Eu vou tentar deixar em 720p para a gente ver o que a gente ganha de desempenho. E aí eu mudo lá para as outras opções de detalhes gráficos durante o jogo, que já é permitido durante o jogo, apenas a resolução que não. Então a gente está em 720p, já carregou o jogo, e aqui a gente está com tudo habilitado e está jogando no médio. Olha só, no médio e textura no alto. A gente está com de 26 frames, a gente já saiu para, olha só, 50 FPS. E assim, pra mim o jogo não perdeu nitidez, não perdeu definição, porque a gente tá jogando na tela de 15 polegadas, né, cara? Então eu acho que em HD ainda fica bom em 15 polegadas. Ó, vocês conseguem ver, o jogo tá bonito. E aqui o gráfico tá no médio. Opa, opção errada. Vamos lá, vídeo. Tá o gráfico no médio, textura alta. Então vamos deixar o gráfico no alto para ver o que a gente consegue com essa resolução de frames. A gente ainda tá na casa dos 40 FPS. E olha só, o jogo tá bonito. Aqui, por estar em 720p, você consegue ver um pouco mais de serrilhado, né, pela resolução
tá, aqui já tá no muito alto, no Ultra, e a folhagem já tá no máximo. Pela resolução está em 720p, né, mais baixa, sem upscaling. Então a gente consegue ver um serrilhado. Aqui o gráfico do jogo tá no máximo, tá com tudo do máximo, com tudo no Ultra, no muito alto, e tá com 30 FPS, versão nível console. Acho que tá rodando muito bem, cara, mas a gente tá em 720p. Então o que que eu faria para jogar? Eu tiraria algumas coisas, alguns efeitos, que eu acho que só vai pesar. Eu vou tirar algumas coisas. O occlusão de ambiente eu vou deixar. Qualidade das folhagens eu vou deixar no médio. Qualidade aqui eu acho que dá para deixar no alto, porque geralmente todos os jogos vocês podem reparar isso daí. O alto ele já entrega uma qualidade muito boa sem comer muito do desempenho. Quando a gente sobe do alto para o muito alto ou para o ultra, melhora pouca coisa em qualidade gráfica. Você não vê tanta diferença assim acima do alto, porém pesa muito mais. Então, se você tem uma limitação de sistema, como é o caso de um notebook, eu acho que talvez não vale a pena jogar no alto, mais do que no alto. No alto acho que é o limite. A não ser que no caso do desktop, por exemplo, eu tenho uma 4070 Super com 9800X 3D. Então eu não tenho limitação de sistema, né? Eu tenho uma placa de vídeo muito boa e tenho um melhor processador que tem para jogos. Então eu coloco tudo no Ultra, Ray Tracing, coloco Path Tracing, coloco tudo no máximo que dá, porque eu sei que eu vou conseguir rodar ali o jogo que for pelo menos ali 40, 50 FPS de base. E isso colocando um jogo pesado, né? Tipo com Path Tracing, caramba 4. Então nesse caso tudo bem, eu posso pagar isso daí que eu vou conseguir ter um jogo jogável, né? Eu posso pagar esse custo de performance. Mas aqui, por exemplo, no notebook, eu acho que o máximo que compensa pôr é um alto, porque senão você vai perder muita performance para ter pouca melhoria. Então aqui, como a gente já conversou, eu deixei médio, alto e a gente ainda está em 720p. Aqui eu já estou com quase acima de 50 frames, né? Eu já estou com 57, 48, 57 frames, 58 frames. E aqui o jogo está muito fluido. Então eu faria o que? Para eu jogar, eu manteria no médio alto, igual está aqui. Ia desligar aquelas opções de sem ser a oclusão de ambiente, mas as outras aqui de anti-aliasing, de efeitos, ia deixar em 900p, que eu já ia ter uma resolução melhor, já não ia ficar tão granulado, eu ia ter uma qualidade gráfica boa e eu ia ter um FPS bom também. Então vamos lá, em 900p, médio alto, e eu acho que assim seria a configuração perfeita, porque o jogo fica com menos serrilhado, fica com mais definição, fica bem bonito. O gráfico está no médio e no alto e bem fluido, acima dos 30 FPS e por volta dos 40, 45, mas com mínimas acima dos 30. Então eu acho que assim seria o sweet spot, né? A configuração perfeita para jogar equilibrando qualidade e desempenho em um jogo que é um jogo modo história, single player, campanha. Então eu acho que daria para jogar, fazer esse sacrifício, perder um pouco de FPS e ter uma qualidade gráfica melhor e ainda assim ficar super jogável. Cara, não tem stutter, não tem nada, o jogo roda super bem, roda tranquilo, tranquilo no Positivo Vision R15M. Esse é um jogo bonito, um jogo legal. Eu não cheguei a zerar ele, joguei muito pouco dele, mas é um jogo que eu tenho vontade de jogar, só não tenho tempo. E que eu tô vendo agora que eu posso muito bem fazer isso no notebook, não precisa ser no meu desktop. Beleza, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, de comentar, de se inscrever, compartilhar e dar uma força pro canal. Beleza? Um abraço, até a próxima. Pessoal, isso é tudo pelo vídeo de hoje. Agradeço aí a presença de vocês aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, dar uma força aí pra gente. Um abraço, até a próxima.